para aprender de ti. Iniciando esta aula, meu Deus, meu Pai. Abençoa o nosso professor que irá nos ensinar, meu Pai. Abençoa, meu Pai, todos os seminaristas, meu Deus, meu Pai. Que possamos nós, Pai, cada vez mais crescer na graça e no conhecimento de conhecer a Ti, ó Pai. Ó Deus, nós te pedimos, fica conosco, toma a frente deste propósito. É o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Tem alguém que está iniciando conosco aqui, se eu não conheço? Alguém que está iniciando hoje o curso? Não sei se tem, é bom sempre perguntar para se apresentar, né? Deus abençoe, Malucinete, está conosco aí, Malucinete, Deus abençoe, Miqueias, né? Evangelista Santos também, Charles, né? Alguém está iniciando conosco, eu não perguntei, e Malestandra está conosco também, não está evangelista Fábio Leme, Leandro Cardial, Deus abençoe, Luiz Felipe também. Fábio Leme está iniciando hoje, é isso? Isso, online sim. Online sim, eu estava sim. presencial, mas o horário do serviço estava meio complicado. Aí o pastor Jorge falou assim, faz online. Eu falei, então vamos lá. Amém. E você tinha feito essa matéria já ou você está entrando agora só nessa matéria? Não, eu já estou com ela, já estou fazendo já. Ah, já. Entendi. Se você quiser se apresentar, fica à vontade, rapidamente aí. Falar seu nome, igreja. Eu sou do Jardim Rina, né? Eu congrego no Jardim Rina com o pastor Ivo, sou do Campo de Utinga aí também. E amém. Na benção, estou aprendendo aí com os irmãos. Amém, irmão Fábio, seja bem-vindo então, viu? Deus abençoe. Prazer tê-lo conosco aí. Eu sei que tem a modalidade presencial, que é bom estar pertinho ali, mas pela necessidade, isso aqui também faz parte, né? E que bom que nós temos essa ferramenta para estarmos juntos aí, ao vivo, né? Que é melhor. Amém. Então, vamos iniciar um pouquinho. Eu vou colocar para vocês daqui um pouquinho o vídeo, só para a gente poder revisar o que falamos semana passada sobre Atos dos Apóstolos. É fato que Lucas escreveu o livro, nós falamos sobre a autoria de Lucas, né? É um livro que tem uma perspectiva pentecostal, é verdade. Nossa perspectiva pentecostal é muito lucana, né? É muito de Lucas. Lucas, ele tinha um diferencial dos outros evangelistas, ele traz muita questão a ênfase no Espírito Santo, a ênfase é pneumatológica. Lucas, ele traz mais do que os outros evangelistas. Tanto é que, deixa eu lembrar uma parte aqui, quando Mateus conta, em Mateus 7, aquela parte, aquela narrativa que Jesus fala, pedi, dar-se-vos-á, buscai, bater, buscar, encontrareis, né? Porque aquele que bate, recebe, o que busca, encontra, aquele que... vocês sabem. E qual é o pai que, tendo um filho, vendo necessitado, lhe pedindo um pão, dará uma cobra? Lembra disso aí? Está lá. Lucas vai dizer o seguinte, qual é o pai que, vendo seu filho necessitado, pedindo pão, não dará o Espírito Santo? Então, ele vai falar sobre o dar o Espírito Santo. Ele difere um pouco da outra perspectiva de Mateus, né? Aquele que roga ao Pai, ele vos dará o Espírito Santo. Por quê? Para Lucas, o Espírito Santo era tudo, né? Não que está errado em Mateus, né? Mas para Lucas, a ênfase no Espírito Santo é muito forte. Tanto é que Lucas, Atos, praticamente, é quase uma sequência, né? É praticamente uma sequência. Lógico que um é em forma de narrativa histórica, que é Atos, e Lucas é evangelho, né? Nós falamos o que é evangelho para os irmãos aqui, não chega a ser uma biografia, mas são fatos, né? São histórias que falam acerca de uma figura célebre da época, né? Figuras emblemáticas, históricas, que eram valorizadas e que se contavam os seus feitos. Então, Lucas vai ser o teólogo do Espírito Santo, o evangelista do Espírito Santo, né? Se Paulo é o apóstolo da graça, por exemplo, João é o apóstolo do amor, isso é logicamente, uma colocação teológica, né? João é o apóstolo do amor, Paulo é o apóstolo da graça, Lucas é o apóstolo do Espírito Santo. Não foi apóstolo, mas poderia ter chamado o apóstolo do Espírito Santo, né? Ele tinha muito essa questão de apego, né? De tudo para Lucas partia da capacitação do Espírito Santo. Tanto é que em Lucas 24, 49, ele vai dizer lá, é o único que fala isso.
cai, porém, na cidade de Jerusalém, né? Até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8, ele repete: sereis testemunhas, recebereis poder do Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, tal. Então, ele vai falar muito sobre a questão da terceira pessoa da Trindade, que é a gênese da igreja, né? Atos é a gênese da igreja, é o nascimento, a inauguração da igreja, é o nascimento da igreja, né? A fundação está em Cristo, mas o nascimento e a inauguração está em Atos, capítulo 2, no derramamento do Pentecostes, né? Então, Lucas vai ter muito essa questão, vai falar muito de oração. Por exemplo, vou dar uma ênfase aqui, e vai de encontro a Atos. Os evangelistas que narram Jesus chamando os discípulos, ele largou tudo e seguiu Jesus, ele largou suas redes e seguiu Jesus, né? Mas nenhum deles relata que Jesus passou uma noite no monte em oração. Lucas relata. E passando uma noite, descendo, e depois de uma noite de oração, ele foi lá e chamou aquele que eles quis. Então, ele dá muita ênfase na pessoa do Espírito Santo e a oração. Então, Lucas seria o teólogo da oração e do Espírito Santo. Para Lucas, é inconcebível você ser um homem cheio do Espírito Santo e ter uma vida de oração. Ponto. Não tem como. Ou você ser batizado com o Espírito Santo sem ter uma vida de oração. Ou continuar tendo uma vida de oração. Não dá para desassociar para Lucas o Espírito Santo da oração. Não tem como desassociar. Lucas ele não desassocia isso. É impossível para ele. O homem cheio de Espírito Santo é o que fala em línguas, né? Mas é um homem de oração, uma mulher de oração. Tanto é que Atos é o que mais relata sobre a igreja em períodos de oração, né? E Pedro estava preso, e a igreja orava incessantemente. E orando, tremeu o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e pregavam com ousadia. Então, e Paulo, indo à oração, encontrou uma jovem, as mulheres que falavam lá em Lídia, né? E indo à oração, as mulheres pararam para ouvir Paulo pregar e convidaram Paulo para ir. E Lídia foi salva com a sua casa, e depois de Paulo, e quando íamos à oração, veio uma pitonisa, uma mulher com espírito adivinho. Então, toda a oração está envolvida. Então, não dá para a gente pensar numa igreja hoje, moderna, sem oração, mesmo porque a oração é a base, né? Para Lucas, principalmente, a oração é a base. Os outros também relatam sobre a vida de oração de Jesus Cristo, mas Lucas relata muito mais, né? Atos, muito mais ainda, a igreja em oração. Isso nos leva a entender que não dá para... eu vou falar o que um pastor... É um pastor batista, hein? É um pastor sensacionista, não é nem um pastor do nosso meio pentecostal. Eu tenho uma certa admiração por ele, entre aspas, né? Algumas coisas, o sensacionismo dele eu não concordo, claro. Ele é calvinista, inclusive, também, é americano. Mas ele falou uma coisa que eu concordo com ele, é o pastor Batista, né? Fala o nome dele aqui, não estou falando mal dele, só estou falando que algumas coisas a gente não bate, porque eu sou pentecostal, claro. É o pastor Paul Washer. Quem eu falo Paul Washer, né? Paul Washer. É um pastor americano, ele é da linha de discípulo de Leonard Ravenhill. Dr. Leonard Ravenhill foi um grande evangelista do século passado, um grande homem de oração, que inclusive tem um livro que eu recomendo para vocês, que fala sobre Atos, sobre igreja, avivamento. Quem quiser saber sobre isso, o teólogo do avivamento seria Leonard Ravenhill. Seria o século passado. Ele relata, ele é um especialista em avivamentos, em analisar avivamentos, né? Ele vai falar sobre por que tarda o pleno avivamento. Vocês têm que ler esse livro, né? Depois da Bíblia, é um livro excelente, né? Não dá para partir dessa para outra sem ler esse livro. Por que tarda o pleno avivamento? Leonard Ravenhill. E depois, esse eu não li, que é a continuação dele, Avivamento à Moda de Deus. Leonard Ravenhill, que vai projetar esse pastor Paul Washer, um homem de oração. E é interessante porque Paul Washer vai dizer o seguinte: eu não congregaria em uma igreja onde não houvesse disciplinas eclesiásticas envolvidas nela. O que é isso?
Uma igreja que não tem... Abra sua Bíblia, Atos 2:42. Vamos lá. Atos 2:42, é isso. Deixa e é bom que eu vou falar isso aqui com ênfase. Você pode inventar qualquer moda que você quiser inventar na igreja. Estratégia, ajuntamento. Se não tiver esses princípios que estão aqui envolvidos em Atos 2:42, não é uma igreja neotestamentária. Vou repetir. Você pode inventar, estou dando um exemplo, estou atacando, né? Você pode inventar qualquer estratégia que você quiser ir, mas se não tiver dentro desses parâmetros, esquece. Não é uma igreja neotestamentária. Pode ter estratégia, cada denominação tem a sua, mas tem que estar dentro dessa essência, desses parâmetros. Se não tiver, não é igreja neotestamentária. Esquece isso. É qualquer outra coisa. Como diz Leonardo Ravenhill, pode haver nessas denominações bons encontros, mas não são avivamento. São bons encontros, mas não tem nada de avivamento. Quem vai ler para nós? Esse é o princípio de Atos. Esse é o que rege o livro de Atos. Vamos lá? Atos 2:42? Atos 2:42. Isso. Eu sei de cor, mas eu ouvi vocês falarem. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Lê o próximo, 43, só para a gente... Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Acabou, aí. Qual é o resultado? Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e milagres eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por quê? Porque depende do 42. Uma coisa depende da outra. Não tem como ter milagre autêntico, não ter avivamento, se não tiver o 42. E aí, vamos lá. E eles se dedicavam ou perseveravam na doutrina dos apóstolos, é a mesma coisa. Eu gosto da versão NVI. E eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos. Primeiro, palavra. Uma igreja que não tem prioridade na exposição da palavra, sai dela. 2, são sinais, são marcas da igreja. Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, ao ensino. Igreja que não tem ensinamento bíblico, desconfia. Aí você parte do princípio, como analisar se eu estou numa igreja bíblica? Bom, aqui tem exposição bíblica, amém. Então, já estou no caminho. 2, e na comunhão, não é isso? Eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos, e na comunhão. Bom, tem comunhão? Tem culto, tem. E na comunhão, e no partir do pão, ceia, e também assistência social, e nas orações. Se não tiver dentro disso, essa igreja não tem marca neotestamentária. Esquece isso. Pode ter entretenimento, pode ter cinema, cine pipoca, pode ter... Não estou dizendo que é pecado, tá? É sério. Pode escurecer a parede, se bem que nosso pastor não... Eu sou da linha dele também, né? Mas, enfim, eu não estou aqui atacando ninguém. Mas se não tiver esses parâmetros envolvidos, não é uma igreja. Pode ter ajuntamento que seja, não é uma igreja neotestamentária. Não tem marca de uma igreja neotestamentária. Eu não congregaria numa igreja também como essa, segundo Paul Washer falou. Uma igreja que não tem oração, não tem culto de oração, reuniões de oração, ajuntamento em oração, não tem exposição bíblica, ensinamento bíblico, não tem comunhão, ou seja, é consequência, e não tem oração, é uma igreja que você tem que desconfiar se é uma igreja correta. Então, é a marca da igreja. De novo, não dá para ter uma igreja como Atos dos Apóstolos, no mesmo molde. Cada época, o avivamento, a igreja evolui, claro, né? Mas dentro dessa essência tem que ter. Tem que estar igual dentro dessa essência. Estratégia, cada um tem uma sua. Como eu vou evangelizar, como eu vou atrair jovens, é outra coisa. Eu não sou contra. Agora, se não tiver isso envolvido, esquece. Não é uma igreja neotestamentária. Agora me dizem, eu quero que vocês participem. A igreja moderna tem essas marcas hoje? Pode ser que sim, pode ser que não. Não estou dizendo que não tem, estou dizendo, eu quero a opinião de vocês. O que acontece com isso?
A prioridade é Atos 2,42 nas nossas igrejas locais. Que sejam locais, é verdade, as igrejas locais, né? Comunidades de fé. Tem isso envolvido? E aí, o que vocês me dizem? Pastor Zanelato, eu acredito que, como o pastor usou o termo aí, né, o nosso pastor Bittencourt, a gente prioriza muito, né, no nosso ministério, a gente prioriza muito essa questão, né? Tanto que quando a gente compartilha como a nossa igreja é nos dias de culto, tem muitas pessoas que falam, nossa, mas na minha não, na minha lá é só assim e assim. Então, eu acredito que o nosso ministério, nesse ponto, ele está de parabéns, porque as nossas igrejas ainda elas conservam esse método, né? De Atos 2,42, né? Agora, com o passar do tempo, pastor, essa questão das maravilhas, né, e milagres tem sido interpretada de forma errada, né? Porque tem pessoas que a gente encontra e fala assim, hoje não vemos mais maravilhas, hoje não vemos mais milagres, né? Mas engraçado é que eu vou falar pela minha experiência, eu vejo isso todos os dias, né? A manifestação de Deus, a operação de Deus, ela continua a mesma, né? É que as pessoas estão querendo ver aquilo que elas querem ver, né? E aí acabam interpretando errado aquilo que Deus está fazendo, né? Então, na minha visão, pergunta do senhor, sim, nós estamos dentro daquilo que Atos 2,42 fala. Ok, o que mais? Pode falar, irmão Charles. Eu concordo plenamente com a visão do pastor André na questão do nosso ministério, mas também vou levar em consideração também algumas que a gente sai para ministrar e a gente vê que algumas igrejas, na grande parte da sua maioria, elas não têm esse contexto. Principalmente uma coisa que tem sumido aí, são cultos doutrinários, né? Exposição da palavra e culto de oração. É muita campanha envolvida, principalmente dentro do ramo do Neu, né? O Neu Pentecostal aí, ele tem trazido muito essa questão no Jardim Santo André, principalmente aqui na região onde eu fui nascido e criado. O Neo Pentecostal ali, ele toma conta, é uma massa expressiva muito grande ali, né? Esse tipo de teologia tem se propagado, e dentro desse tipo de igreja a gente percebe que o pastor Zanelato é o seguinte, é segunda campanha, terça campanha, quarta campanha, quinta campanha, sexta campanha, sábado campanha de manhã, à tarde, à noite, e tem faltado a exposição da palavra, os cultos de oração, a comunhão, o partir do pão, tem faltado, né? A gente tem visto isso. Eu concordo super com o pastor André, mas uma realidade, principalmente na experiência que eu tenho passado. Tem igreja aí que tem obreiro que vem conversar com a gente, pastor Zanelato, ao ponto da pessoa conversar com a gente e falar assim, irmão, o irmão poderia estar vindo aqui para estar dando uma aula para a gente gostou da mensagem dele. Mas, irmão, pode chamar, Vado, conversa com o seu pastor aí que a gente vai, pastor, eu estou dizendo, a gente vai sim. E o que a gente acaba ouvindo na maioria das vezes é o seguinte, porque aqui não tem estudo. Aí eu falei, meu irmão, você está precisando visitar o Tinder. Vou passar um vídeo depois para vocês aqui, interessante. Ok, pastor Eduardo, fica à vontade. Pastor, concordo plenamente com o pastor André, com os demais irmãos. Aqui em Botucatu, em cidade de circunstância, nós estamos vendo muitas igrejas hoje que não tem culto de oração, que não tem culto de ensino. Eu digo isso que eu passei uma tremenda prova aí, mas Deus me deu a estratégia. Você convidava o povo, culto de oração para dobrar, ia eu, minha esposa, minha mãe, não vinha ninguém. E era cobrado. Pastor, na quinta-feira eu dou praticamente um culto de ensino. Aí eu falei, já que eles não vêm para oração, eu vou fazer diferente. No meio do culto, até de domingo, a igreja reunida, coloco todo mundo de oração, falei, hoje nós vamos aprender
Ah, mas a igreja circunvizinha mudou isso, mudou aquilo. Eu falei, irmão, nós temos que ter enquadrado aqui, ó. E mostra a Bíblia para eles. E é o que diz, né, em Atos 2:42. As igrejas aqui hoje, só louvor, uma meia hora de palavra e culto de ensino, nada. E ficam as pessoas aí toda sem saber o que é, sem aprender da palavra do Senhor. E depois convidam membros da nossa igreja, nós temos aquela, vamos, quem mandou sei lá, quem falou para sei lá, pastor, mas lá é diferente, tal, por que você não faz assim? Eu falei, não. A igreja bem sucedida, irmão, é aquela que ora, aquela que aprende da palavra do Senhor. E eu coloquei isso aqui, porque ultimamente eu não estou vendo mais nada. Amém? Ok. Não, concordo. Quem mais? Vamos, fica à vontade, né? Eu concordo com vocês em parte. Eu acho que isso não é só... Eu acho que a palavra nós temos priorizado, até os bons costumes, né? A gente é uma igreja conservadora ainda. Vamos falar de movimento pentecostal. Os pentecostais ainda fazem a diferença em qualquer lugar que estejam. Eles ainda gostam mais de oração. Não oram quanto oravam antes. Nós temos poucos cultos de oração hoje na igreja, poucos. Nós oramos, é raro uma igreja que você vai hoje onde se coloca 30 minutos de joelho e oração antes do culto. Sim ou não? É raro. A gente já chega em cima da hora e já começa o culto com uma oração rápida ali. Eu não estou dizendo que isso é mandatório, tá? Mas antigamente tinha esse costume de chegar um pouco mais cedo, 15, 20 minutos de joelho, o pastor ali orando com a igreja, até o microfone um pouco alto ali, né, para incendiar a igreja e motivar a igreja. Eu acho que a gente, pelo menos a gente perdeu um pouco isso. Eu acho que palavra sim, mas oração, pastor Eduardo, eu acho que é geral. Na minha visão, nós oramos muito pouco nessa geração. Muito pouco. Atualmente, né? Não estou aqui generalizando, né? Outras denominações eu não conheço, às vezes eu também não circulo, não posso falar do que, mas pelo menos as nossas igrejas, né? A gente tem muito pouco. Se a gente coloca culto e oração, as pessoas não vão, tem que colocar uma campanha. É o que o senhor falou. Se dar o nome de campanha, acontece com a nossa igreja também. Não estou dizendo que eu estou fora, não. Coloca a campanha lá. Deus abrir as portas, vem orar. Você até fala, vem orar, mas tem que falar, porque Deus abriu as portas. Que Deus vai fazer um milagre. Então, você tem que motivar as pessoas a orar, né? Eu não estou dizendo que está errado, tá? Só estou dizendo que é para a gente refletir, porque a gente já foi uma igreja que orou mais, né? A gente prioriza muito a palavra, como movimento, como denominação, sei lá. As Assembleias de Deus no Brasil, no geral, estou dizendo. Mas eu acredito que ainda a oração nós precisamos aumentar um pouco a carga. É muito pouco ainda. A igreja antigamente orava mais. E via muito mais sinais e prodígios por conta disso. E orava de joelho mesmo. Veja as nossas vigílias hoje. É raro uma vigília que você vai e tem oração. É só cantoria. E só reteté. Mas não tem, ou só cantoria. Quando não é worship ou gospel, é reteté. Do outro lado, é uma coisa ou outra. Mas você não tem ali um período de oração, né? Pelo menos é o que eu tenho visto aí, acompanhado. Posso estar errado, mas eu creio que, pelo menos no aspecto da oração, a gente ainda está deixando a desejar como igreja moderna. A gente ora muito pouco. Pela história da igreja, como os homens pregadores oravam, se eu citar casos aqui de história da igreja, olha o histórico de John Wesley. Não era muito, não, mas ele orava 1 hora por dia de joelho, jejuava todas as quartas e sextas, isso era mandatório, é metódico, que é metodista, metódico. É a biografia de Wesley. 1 hora todos os dias com a Bíblia, 1 hora todos os dias de joelho com Deus, a sós com Deus, lia a Bíblia 1 hora, jejuava 1 hora todos os dias e jejuava as quartas e a sexta toda semana. Ele era metódico, né?
mas era um homem que incendiou a Inglaterra. O movimento metodista surge disso, né? Ele incendeia a Inglaterra no século XVII, do século XVIII, onde estava uma coisa, um caos, né, espiritual, moral. Ele vira aquela nação de cabeça para baixo. Você tem uma ideia, quando chegava um metodista, quando chegava alguém no interior da Inglaterra, no século XVIII, nos dias de Wesley e do movimento metodista, após ele também ter partido, né, houve movimento metodista, quando chegava alguém nos lugares remotos do interior da Inglaterra, não era a Inglaterra que é rica como hoje, era uma Inglaterra ainda, uma Europa com dificuldade. Quando alguém batesse na porta, o pai de família ou a mãe dizia assim, só pode ser duas pessoas. Ou um correio britânico, trazer uma correspondência, ou um pastor, ou um pregador metodista evangelizando. Você vê como que era a questão, né? Da evangelização, da oração. Então, se esperava, no bater da porta no interior, duas pessoas, ou o correio, ou um pregador metodista. Então, veja como a gente precisa, alguns princípios retornar, né? Enfim, isso é minha. Eu sei que a geração é outra, o tempo hoje é escasso, a gente corre muito, a industrialização, tecnologia, mas eu fico pensando, será que também não falta disciplinar o nosso tempo? A gente não desperdiça muito tempo com outras coisas, e até mesmo nas nossas igrejas. E como dizia também, por exemplo, o grande pregador do século passado, A.W. Tozer, que é contemporâneo de Dr. Leonard Ravenhill, vou colocar um vídeo dele aqui um pouquinho para vocês também, ele vai dizer, a igreja moderna, já o século passado, a igreja moderna é mais ativista do que a igreja. Ativista. Faz. Ele falava assim, o pastor, se não vigiar, ele acorda de manhã, mesmo integral, ele vai lá, e vai na construção da igreja, e vai lá, e vai fazer uma visita, e vai lá, e volta, e vai dormir, cumprir meu dever. Ele nem parou para orar meia hora por dia, para ficar só meditando com Deus. Então, ele está sendo mais ativista do que... Ele está trabalhando para Deus e não com Deus. Olha o que ele falava, A.W. Tozer. Ele trabalha para Deus, mas não com Deus. Então, precisamos tomar cuidado para não sermos muito ativistas demais, né? E não priorizar o que tem que ser priorizado. O que Atos 2:42 manda priorizar? Palavra, comunhão, culto, né? Culto, ceia, comunhão e oração. É isso, não é simples. Se a gente foge disso, a gente está arriscado a só ir por meio de técnicas. Só técnicas. E técnica é bom, precisa no culto, né? Técnica, músicas, tal, aparelho de som, mas é para nós refletirmos um pouquinho, né? A gente precisa, pelo menos nesse princípio, eu acredito que precisa voltar um pouco a esse ponto da... o Leonard Ravenhill dizia que os grandes pregadores, quando caíram no lugar da oração. Ele fala desse jeito. Ele era muito assim, quem ouve, tem muitos vídeos dele no YouTube, Leonard Ravenhill, você pode acompanhar, ainda, graças a Deus que foi conservado muitos vídeos dele. Ele era um pregador polêmico nesse sentido, né? Ele era, para uns, era muito radical. Ou você, quando assiste ele pregar, ou você odiava ele, ou você amava ele de vez. Não tinha meio termo com ele, porque ele falava o que tinha que falar, né? Então, mas enfim, a igreja ainda, os pentecostais, ainda é o povo. Você pega os presbiterianos, os metodistas, aquela oraçãozinha leve, né? Aquela oraçãozinha e só exposição. Então, não tem muito prazer na oração, né? Como os pentecostais ainda hoje têm. Graças a Deus por isso. Mas precisamos voltar um pouco mais a esse princípio. Quem mais? Podemos colocar um vídeo ou vamos... Alguém mais quer falar alguma coisa? Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui. Vamos falar de Atos primeiro, tá? O vídeo que eu vou colocar sobre Atos. Depois eu quero colocar um do Dr. Leonard Ravenhill para vocês também. Pegarem gosto para... ele participou dos avivamentos do país de Gales, da década de 30 do século passado. Então, é um grande especialista em avivamento, né? Deixa eu pegar aqui qual que é o vídeo que está comigo aqui. Peraí. Vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar com vocês, peraí.
O livro de Atos é o segundo volume de uma obra de 2 partes unidas que hoje denominamos Lucas Atos. Foi escrito O livro de Atos é o segundo volume de uma obra de 2 partes unidas que hoje denominamos Lucas Atos. Foi escrito pelo mesmo autor, Lucas, que foi um colega de trabalho que viajava com Paulo. Isso é evidente a partir da introdução do livro, onde Lucas diz: "Eu escrevi o primeiro volume, que é o Evangelho, sobre todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar." Agora, Lucas fornece aqui uma pista sobre o que será esse livro de Atos. O primeiro volume foi sobre o que Jesus começou a fazer e ensinar. O segundo volume será sobre o que Jesus continuou a fazer e ensinar, o que leva a um ponto muito interessante sobre o nome tradicional, mas não original do livro: os Atos dos Apóstolos. Enquanto diferentes apóstolos aparecem na maioria dessas histórias, a única personagem que unifica toda a história do início ao fim é o próprio Jesus, agindo diretamente ou por meio do Espírito. E assim, o livro teria sido mais preciso se tivesse sido nomeado Os Atos de Jesus e do Espírito Santo. A introdução do livro relata como Jesus, ressuscitado, passa 40 dias com os discípulos ensinando-lhes sobre o reino de Deus. E isso se conecta à história do Evangelho de Lucas, em que Jesus declarou que ele restauraria o reino de Deus sobre o mundo, começando com Israel. Então ele chamou Israel para viver sob o reino de Deus ao segui-lo. E ele foi coroado rei quando desistiu da sua vida, e depois venceu a morte com o seu amor. E assim começa o livro de Atos com o rei Jesus ressuscitado, ensinando os seus discípulos sobre a vida no seu reino. Então, ele promete que o Espírito virá em breve e eles serão imergidos na sua presença pessoal. E isso cumpre uma das principais esperanças dos profetas do Antigo Testamento: que no reino messiânico a presença de Deus, seu Espírito, viria e moraria entre o seu povo em um novo templo e transformaria os seus corações. E então Jesus diz: quando isso acontecer, o Espírito capacitará seus discípulos a serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. A partir daqui, Jesus é levado por uma nuvem, uma imagem extraída do livro de Daniel, capítulo 7. Mostra como Jesus está sendo coroado como o Filho do Homem que foi inocentado após seu sofrimento e agora compartilha do governo de Deus sobre o mundo. E ele promete que um dia ele voltará. Os principais temas e o modelo do livro de Atos fluem diretamente a partir desse capítulo de abertura. Essa é uma história sobre Jesus conduzindo seu povo através do Espírito a irem pelo mundo inteiro, convidando todas as nações a viver sob seu reino. E então, a história começará com essa mensagem sendo divulgada em Jerusalém, e depois pelas regiões vizinhas da Judéia e Samaria, repletas de pessoas não judias, e depois de lá para todas as nações até os confins da terra. Esse vídeo se concentrará na primeira metade do livro. Então, a sessão que se concentra em Jerusalém começa com os seguidores de Jesus aguardando pela festa de Pentecostes, quando todos esses peregrinos judeus de todo o mundo antigo estavam na cidade. E o Espírito Santo vem sobre os discípulos como um forte vento e algo como chamas aparece sobre a cabeça de cada pessoa e juntos começam a anunciar e contar histórias dos atos poderosos de Deus. E eles começam a falar nessas línguas que não conheciam antes, mas todos os que estavam reunidos conseguiam entender tudo perfeitamente. Para compreender o que Lucas enfatiza na história, é crucial entender as origens dessas imagens no Antigo Testamento. Então, primeiro, o vento e o fogo são uma alusão direta às histórias sobre a presença ardente e gloriosa de Deus enchendo o tabernáculo e o templo. E também está relacionado com as promessas proféticas de que Deus viria e viveria no novo templo do reino messiânico por meio do seu Espírito. Aqui em Atos, a presença ardente de Deus vem habitar no meio do seu povo, não em um edifício. Lucas está dizendo que o novo templo prometido pelos profetas é a nova aliança da família de Jesus, o povo de Jesus, o que se relaciona à segunda coisa que Lucas está tentando dizer aqui. Os profetas prometeram que, quando Deus viesse habitar no seu novo templo, ele reunificaria todas as tribos de Israel sob o reino messiânico, e as boas novas do reino de Deus seriam divulgadas e anunciadas às nações. Lucas descreve em detalhes a integração de multitribos internacionais de todos os israelitas que estavam lá em Pentecostes e que responderam à mensagem de Pedro. Os apóstolos, então, continuam convidando os israelitas a reconhecer Jesus como seu Messias, e milhares responderam, formando novas comunidades de generosidade, adoração e celebração. Mas nem todo mundo estava celebrando. A partir daqui,
Lucas mostra como a nova família de Jesus rapidamente enfrentou hostilidade dos líderes de Jerusalém. Com um modelo simétrico realmente muito bonito, Lucas narra um conto de 2 templos. Assim, o novo templo de Deus, a comunidade dos seguidores de Jesus, se reunia todos os dias no pátio do templo e de casa em casa. E no meio desses avisos há 2 histórias sobre Pedro e os outros apóstolos que estavam curando pessoas nos pátios do templo e foram presos pelos líderes do templo, seguidas cada uma por um discurso de Pedro clamando que Jesus é o verdadeiro rei de Israel. E no centro de tudo, há essa história sobre os seguidores de Jesus doarem bens e propriedades para um fundo comum a fim de ajudar os pobres. O que é ótimo, e pode parecer que Lucas menciona isso de uma forma aleatória, até você perceber que esta era a única prática descrita nas leis da Torá e deveria estar acontecendo no templo de Jerusalém com os seus líderes. Então, o ponto de vista de Lucas aqui é claro. O novo templo da comunidade de Jesus está cumprindo o propósito que Deus sempre desejou para o templo de Jerusalém, o de ser um lugar onde céu e terra se encontram, onde as pessoas encontram a generosidade e a presença restauradora de Deus. Nesse conflito entre os 2 templos, que culmina em Atos, capítulos 6 e 7, é onde começa a primeira onda de perseguições. Assim, os seguidores de Jesus continuam a se multiplicar, o que exige a presença de mais líderes. E um desses, Estevão, é uma testemunha corajosa de Jesus em Jerusalém, e ele acaba sendo preso e acusado de falar contra o templo e até mesmo de ameaçá-lo. Aqui, Estevão faz um longo discurso mostrando como os líderes de Israel sempre negaram os mensageiros que Deus lhes enviou, inclusive Jesus e os seus discípulos. Então os líderes de Jerusalém, em fúria, assassinam Estevão e iniciam uma onda de perseguições contra os seguidores de Jesus, o que expulsa a maioria deles da cidade. Contudo, isso tem um efeito paradoxal. Lucas mostra como essa estratégia, na verdade, se tornou um meio pelo qual o povo de Jesus agora é enviado à Judéia e Samaria. Nessa sessão, Lucas reúne um conjunto diversificado de histórias que mostram como a comunidade de Jesus, em sua maioria judaica e baseada em Jerusalém, tornou-se um movimento internacional e multiétnico. Então, primeiro vem a missão de Filipe em Samaria. É a terra dos inimigos odiados de Israel e muitos deles vêm a seguir Jesus. Em seguida, temos a conversão de Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como Paulo. Ele era o inimigo mortal e perseguidor dos seguidores de Jesus até conhecer pessoalmente o Jesus ressuscitado e se tornar um defensor apaixonado em nome de Jesus. Segue a história de Pedro quando teve uma visão sobre como Deus não considera o povo não-judeu ritualmente impuro ou indigno de se unir à família de Jesus. Pedro, então, é levado pelo Espírito para a casa de um soldado romano, que está repleta de pessoas não-judias, e todos reagem às boas novas de Jesus. Na verdade, o Espírito apresenta-se poderosamente entre eles, assim como fez para os discípulos judeus no capítulo 2. Todos esses temas se reúnem na fundação da igreja em Antioquia, a maior e mais cosmopolita cidade daquela parte do Império Romano. E Lucas nos diz que Barnabé, um líder judeu da igreja de Jerusalém, foi com Paulo para ajudar a liderar essa comunidade eclesial. E isso deu início à primeira grande igreja multiétnica da história. Foi onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, e é a partir daqui que os primeiros missionários internacionais são enviados. E vemos a missão de Jesus se tornando realidade, o que nos leva ao restante da história de Lucas. Mas por enquanto, essa é a primeira metade do livro de Atos. O que vocês acharam? Tudo bem? Deu para ter uma visão do panorama? O que nós falamos, né? Do esquema, eu digo tático no bom sentido, né? Sobre o programa do Espírito em Atos 1:8. Primeiro Jerusalém, depois Judéia e Samaria, e os confins da terra, Império Romano, né? É o que segue do capítulo 1 ao capítulo... colocar o capítulo 13, que Paulo aparece no 9 como conversão, mas Pedro está atuando ainda. Há uma transição do capítulo 13 em diante. É Paulo que se torna o protagonista missionário da igreja agora, da igreja gentílica, né? E por que Deus traz Paulo
por uma exceção, tá? Por uma exceção, o último dos apóstolos, depois de Paulo, não vai ter mais apóstolos de carteirinha, ou nem de função eclesiástica, carga eclesiástica, ou função que seja, né? Os sinais apostólicos, sim, o fundamento dos apóstolos está conosco, sinais, maravilhas, prodígios, mas a função apostólica, ela cessa com Paulo. É uma exceção. Portanto, a nossa perspectiva, eu vou provar por que está em Atos isso, eu não falei semana passada, mas Atos nos dá esse entendimento. Depois de Paulo, não deverá e não terá necessidade de mais ter apóstolos com carteirinha, com títulos, né, como temos hoje. Não tem. E aí, quem quiser discordar de mim, fica à vontade, né? Eu não estou sendo sensacionista. Nesse sentido, somos sensacionistas no sentido de cargo, né? Os dons continuam, mas o cargo ele é cessado, porque Paulo foi uma exceção. Para uma igreja gentílica que cresceu demais, Deus, na sua sapiência, traz Paulo como exceção. Porque os outros não estavam preparados para uma igreja gentílica em franco crescimento. Mesmo Pedro e os 12 e os 11 tinham as suas limitações tradicionais, também educacionais. Paulo era muito mais avançado nesse sentido, né? Um homem que tinha uma visão de 4 tempos, né? Já falamos nas epístolas paulinas. Paulo era um homem que conhecia helenismo, judaísmo, mundo greco-romano. Então, Paulo tinha essa envergadura, né? E também a questão da visão gentílica que ele vai ter. Era um radical que perseguia os nazarenos, né? Mas depois que ele se converte, Paulo sabia estar dos dois lados, né? Paulo ele tinha essa flexibilização mental, né? De envergadura, flexível, para poder entender. E graças a Deus que Paulo surge, porque se fôssemos ficar, por exemplo, só com os 11, lógico que o Espírito Santo poderia usar outros meios, mas ficaria uma igreja, talvez mais uma religião judaica fora dos ditames do farisaísmo. Paulo expande como uma religião universal, né? Algo que vai atingir os gentios, os confins da terra, e vai vir para a Europa, para a América, e vai vir para tudo quanto é lado. Então, veja que interessante, tá? Vamos abrir, para vocês entenderem por que também que Atos, aonde você vai defender que não tem mais apóstolos hoje, tá? Em termos de carteirinha. Pode falar o que você quiser falar. Vamos aqui ler Atos, capítulo 1, para tirar essa dúvida. Veja como que Atos vai trazer alguns assuntos. Por que Paulo não deixa apóstolos no seu lugar? Ele elege presbíteros, anciãos. Porque ele sabia desse conceito, que para ser apóstolo de Cristo tinha que ser testemunha ocular dele, de Cristo. Pergunto dos que estão aqui hoje, quem foi testemunha ocular de Cristo? Que viu Jesus? Paulo não foi visão, ele viu e ficou cego, ele viu Cristo em glória, mas ele viu Jesus, ele foi testemunho ocular e foi o último, né? Atos capítulo 1, abra sua Bíblia comigo. E aí, a dica aqui não é ficar discutindo com o apóstolo por aí, pelo amor de Deus, tá? Nem, eu fui chamado para congregar lá e para pregar e o apóstolo estava lá, eu não posso chamar ele de apóstolo. Não é isso. Tem que ter educação, né? Agora, a gente sabe que apóstolos hoje não existe, né? Em termos de título. Onde está escrito isso? Não tem, né? Tem um livro bom, e é de um presbiteriano, esse eu recomendo. Ele não vai falar sobre calvinismo, nada. Do reverendo Augusto Nicodemos Lopes. Ele vai falar sobre apóstolos hoje. Eu concordo com ele, eu li esse livro. Realmente, para apostolado hoje, não tem base bíblica, né? Ele não concorda com dons para hoje, mas é outra história. Mas para apostolado, eu concordo com ele. Nós concordamos com os presbiterianos. Nesse sentido, somos sensacionistas em cargo eclesiástico apostólico. Nesse sentido, somos sensacionistas. Se bem que, nos Estados Unidos, as igrejas pentecostais tradicionais, não a Assembleia de Deus, já está aceitando apóstolos. Enfim, não vou entrar nesse mérito, se vai vir para o Brasil, daqui um pouquinho para as igrejas tradicionais, e vão aceitar, enfim. Que o que se mais quer hoje é título, né, pastor Charles? Se mais busca hoje é título, né? Então, título é o que muitos querem buscar hoje, em vez de entender o que é função, o que é título. Vamos lá, então, Atos capítulo 1.
Tá aqui, ó. Do 12, 1:12. Vamos ler todo o contexto. Do 12 até o 22. 10 versículos que eu vou te provar que, na nossa perspectiva pentecostal clássica, não existe apóstolos hoje. E nem poderia existir, em termos de título. Não em termos de, como é que se diz? De unção, de dons, não é isso que eu estou dizendo, mas em termos de título. E vou dizer mais. Alguns milagres também que aconteceu, que eu já falei semana passada, sobre Ananias e Safira, o que Pedro faz, também não acontece mais hoje. Foi naquela época. Esse milagre específico que eles inspiraram, para trazer temor à igreja. Eu concordo, né? Com alguns irmãos. O que os irmãos tradicionais não acham que só porque ali e não acontece mais, os outros não acontece. Não. Aquilo foi um sinal apostólico de fato, né? Que Ananias e Safira inspiraram ali, porque mentiram para o Espírito Santo, foi um fato isolado ali, para que a igreja tivesse temor, que ninguém mente para o Espírito Santo, mas dons não, dons ele segue. Quem pode ler do 12 até Atos 1, do 12 até o versículo 22? Quem vai ler? Olha só, os sinais de um apostolado. Judas Iscariotes se suicida. Sim ou não? Faltava completar o colegiado dos 12, faltava um. Vamos escolher o 12º. Vamos ver como foi escolhido o 12º, quais foram as prerrogativas para se ser apóstolo de Cristo. Vamos lá, quem vai ler? Do 12 ao 22. Pode ler. Alguém se habilita? Posso ler, pastor? Pode ler. Capítulo 1, do 12 ao 22. Isso. Versículo 12 diz assim: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que sua própria língua, esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E aí? Deixa eu ver aqui, peraí. Então, veja só. Eu vou ler aqui só o versículo 21 de novo. Portanto, como vamos eleger o próximo apóstolo no lugar de Matias, no lugar de Judas? Portanto, é necessário que, eu estou na NAA, dos homens que nos acompanharam, estiveram conosco, os discípulos, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, testemunho ocular. Começando no batismo de João, ou seja, quem não estava entre nós, quem não era dos 12, mas estava entre nós, que foram testemunhas, começando no batismo de João, até o dia que foi tirado no nosso meio e levado às alturas, Jesus,
um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, qual que é a prerrogativa? Tinha que estar andando com os discípulos e tinha que ter sido testemunha ocular da sua ressurreição. É os que estavam ali com eles quando ele foi e ascendeu aos céus. Só entre esses é que eles vão escolher o próximo apóstolo que vai tomar o lugar de Judas. Testemunha ocular da sua, desde o batismo de João até a sua ressurreição. Então veja que interessante aqui. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, que estava entre eles, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, conhece os corações de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste. E oraram para preencher a vaga neste ministério específico que é apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, que era uma época que eles faziam, depois da oração, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Então, veja, o que foge disso não é apóstolo, mas acabou. Paulo veio como uma exceção. Porque Paulo, ele viu Jesus ressuscitado, ele viu Jesus no caminho de Damasco, é diferente, ele ficou cego, não foi visão, ele viu. Então, Paulo também foi. Tanto é que, por conta disso, lá em Corinto, não queriam aceitar Paulo como apóstolo, vocês sabem disso. Porque ele não andou com Jesus. Estava até meio querendo rejeitar Paulo, mas quem é você? Cefas, tudo bem. Cefas, que era Pedro, andou com Jesus, tocou em... Agora você não. Então, estava até querendo refrear o ministério do apóstolo lá, ele teve que usar da sua autoridade. Por conta desse fato que Paulo veio um pouco depois, mas Paulo, ele viu Jesus no caminho de Damasco, ele foi testemunho ocular. Por isso ele pôde, então, ter o título de apóstolo. Paulo sabia. Tanto é que depois disso, Paulo não elege ninguém. Paulo, parte para a eternidade, não elege ninguém apóstolo no lugar dele. Vem cá que eu vou transferir uma unção para você, derrama óleo. Vem cá. Qual que é a função dos apóstolos? Quem tomou o lugar dos apóstolos? Qual que é a transição? É o pastorado. Naquela época, presbíteros, ancião, pastor, não é uma coisa. Então, onde eles iam, eles estabeleciam presbíteros, não mais apóstolos, com título. Então, percebe que pode fazer o que quiser, mas não tem crivo bíblico para isso, não tem parâmetro bíblico para isso. Ou seja, não, mas lá em Atos 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, os 12. Você precisa de texto e contexto. A questão ficou em aberto. Não ficou nada em aberto, é texto e contexto. Eles iam fazer uma coisa aqui e Paulo ia desrespeitar os 12 aqui. E vou dizer, lá em, por exemplo, na Nova Jerusalém, vai ter o nome dos 12 fundamentos, os 12 fundamentos do muro da cidade, nome dos 12 apóstolos, nem o de Paulo vai estar lá, que foi uma exceção. Vai ter todos os 11 mais Matias, e Paulo também não vai estar com o seu nome lá, porque chegou um pouco depois. E foi a única exceção que foi depois dos 12. Ele pode ter sido aí um 13º apóstolo, sim, mas é uma exceção, porque a igreja gentílica cresceu e Deus, a sua infinita bondade. Por isso que Paulo fala que ele chegou por último, como um abortivo, veio depois, como um abortivo, ele fala isso lá em Corinto. Então, perceba como que é a questão. Então, meus irmãos, toma cuidado com isso, tá? Esse envaidecimento que tem nesses dias atuais, de multititular e apóstolo, quem que consagrou esses caras? Onde eles têm, desculpa eu falar, né? Onde eles têm respaldo bíblico para isso? Eles se autoconsagram, desculpa, né? Todo respeito, mas, enfim, a gente respeita, enfim, por educação, a gente não vai ficar discutindo com ninguém, mas se falar que tem respaldo bíblico, não tem respaldo bíblico para isso. Pode falar, pastor André, e vou falar mais para finalizar aqui essa fala minha. Nem a Igreja Católica Romana ousou até apóstolos depois disso. Eles falam que é o Papa, que é Pedro. Mas é um pastor, é um bispo, não é apóstolo. Porque a Igreja Católica sabe desse princípio apostólico que tem que ser testemunho ocular. Que ela não tem base teológica para dizer que esse Papa vira Jesus no dia. For testemunho ocular de Jesus. Nem a Igreja Católica,
nem Lutero, nem Calvino, nenhum desses reformadores gigantes ousaram a se intitular apóstolo. Quem é esses caras de hoje para fazer isso aí? Né? Pode falar, pastor André. Pastor, essa questão que o pastor está explicando é bem interessante, a nível de título, né, apostólico, e aqui a gente entende duas questões, né? A questão do apostolado, ele vem como título, né? Nessa questão, quando a gente trata de título apostólico, a gente fala sobre o título, no caso, bíblico e original, que é essa questão da escolha ali que fora feito, que o senhor falou, que seria um testemunho ocular, teria que ter andado com Cristo, enfim, né? Mas o que acontece hoje é exatamente a questão funcional, né? A questão função, e que seria nada mais nada menos que funcionário, né? E eles têm essa função, né? E porque a função era exercida por um apóstolo, que seria o apóstolo Paulo, abrindo igreja, e vamos abrir igreja, e aí eles utilizam desse título, né? Do título, né? Que seria errado, seria só a função apostólica. A gente fala função. Função apostólica. Quando a gente fala de título apostólico, a gente fala do bíblico e original. Hoje não existe mais. Não tem como, não existe. Agora, quando falamos a nível função apostólica, que seria nada mais que o missionário, então ela continua hoje, né? Mas aí a gente tem que destacar a questão que a autoridade suprema o título exclusivo traz, né? Que o título traz. Então, é isso que acontece hoje, né? Há essa confusão, né? Há essa confusão terrível. E aí a gente tem um monte de gente abrindo igreja e dizendo que é apóstolo daqui, apóstolo dali, enfim, né? Porque acha que o nome de missionário é muito pouco, ser pastor é muito pouco. O que você acha? Apóstolo. Então, esse é um problema. Exato. Eu não estou aqui, né, atacando nenhuma denominação, né? Mas é porque a gente vê muito isso, né? Precisa tomar cuidado com essas questões, né? O movimento pentecostal clássico, nenhum dos nossos pioneiros quiseram ser apóstolos, porque eles sabiam disso, né? Muito bem dessa exegese bíblica, né? Que não tem base para isso, nem cultural e nem também base bíblica, né? Enfim, a gente, né, respeita, mas isso é movimento neopentecostal, tem nada a ver com o pentecostalismo clássico. Pentecostalismo clássico, Assembleia de Deus, e outras igrejas tradicionais também, que vem nesse caminho de Atos, sabe disso, né? Não tem base para isso. Mas, enfim, hoje se quer muito título. É o que você falou, hoje a preocupação não é com a função, é com os títulos, né? Para mostrar que eu sou. Se fosse para ter hoje título de apóstolo, se fosse para ter, eu concordo, seriam os missionários que estão desbravando lá. Então, vai ser apóstolo lá no Paquistão, vai ser apóstolo lá não sei na onde, vai ser apóstolo lá nas terras do Estado Islâmico. Ser apóstolo nas catedrais aqui é fácil, né? Mas vai ser apóstolo nesses lugares aí, vai desbravar onde não tem evangelho. Aí sim, os missionários até caberia um título, se fosse, né? Mas também não requer. Então, é basicamente... Então, o livro de Atos, ele vai... Como é a gênese da igreja, é bom a gente entender isso, de onde que surge essa questão, essa doutrina apostólica, esse movimento é chamado Nova Reforma Apostólica de hoje, é do neopentecostalismo, que vai vir aí depois Sabe por que surgiu apóstolos em nosso meio hoje? Isso nós falamos de história da igreja, né? Igreja contemporânea. Vem movimento de batalha espiritual depois da teologia da prosperidade. É tudo dentro do neopentecostalismo. Prosperidade, teologia da prosperidade, batalha espiritual, quebra de maldição hereditária, essas coisas todas aí. E aí, por exemplo, fracassou o movimento. O que eles pensaram? Por que nós fracassamos? Porque faltou apóstolos, faltou cobertura apostólica. Vamos trazer os apóstolos de volta. Aí começou isso. Nova reforma apostólica. Então, ou seja, é uma tática para poder, né? Vamos batalhar com os demônios, mas para batalhar com os demônios, batalha espiritual, tem que ter cobertura apostólica. Eu tenho que estar debaixo de uma cobertura apostólica. Aí começou com célula, com não sei o que lá, e vai. Toda essa questão aí, que não tem base bíblica nenhuma, né? Enfim, mas está aí.
Está começando a enfraquecer já isso aí, porque ninguém quer mais disso, né? Quem lê a Bíblia mesmo, que participa de uma teologia sadia, de uma igreja sadia, que se prega a palavra como as nossas, graças a Deus, que ainda conservam, como vocês falaram, não vai cair numa dessa, né? A pessoa que estuda a palavra de fato não vai cair numa dessa. Porque ela vai entender que isso não requer para hoje esse tipo de título, mas é função, né? Quem mais, meus irmãos? Querem falar alguma coisa a mais? Eu procurei um vídeo aqui do Leonardo Ravenhill, não sei se eu achei, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, peraí. Que é Achei, deixa eu compartilhar com vocês, peraí. De Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Meus irmãos, não é esse não, peraí que eu vou ver, é um outro ainda, peraí um pouquinho, não é esse aqui não, peraí.
Vou colocar uma pregação para vocês refletirem para nós encerrarmos aqui Atos dos Apóstolos. Como são os pregadores segundo a visão de Leonardo Ravenhill? Achei, não é aquele que eu queria, não achei, mas eu vou colocar esse aqui para vocês. Quer ver? Trechos do sermão O Profeta Elias, de Leonardo Ravenhill. E eles lhe disseram: era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Hoje em dia, nossos profetas usam ternos da Brooks Brothers e fazem o penteado com, como se chama mesmo? Com secador. E eles usam aqueles anéis enormes e tem todo o estrelismo. E eis aqui um homenzinho que fez uma nação inteira tremer. Eu fico um pouco hostil com diáconos e pastores sempre se lamentando e reclamando das escolas bíblicas. Mas eu vou na casa deles e nunca vejo a Bíblia aberta nem uma vez por semana. E alguns de vocês vêm de casa de pastores, eles não pegam a Bíblia todos os dias para ler na mesa, não é mesmo? Então por que jogar pedra nos russos ou qualquer outro? O juízo deve começar na casa de Deus. Como diz uma antiga canção, não é meu irmão, não é minha irmã, sou eu, Deus, que preciso orar. Mas atualmente a maioria dos pregadores são estúpidos. Eles conseguem fazer piadas pouco antes de ir pregar. Eu vou dizer o segredo de pregar, não que eu tenha encontrado, eu só redescobri na palavra de Deus. Isaías 66:2. Para este homem olharei, o que treme da minha palavra. E isso não significa que na primeira vez que você se levanta, você descobre que seus joelhos são bem amigos, batendo juntos. Não significa esse tipo de tremor, mas o tremor da incrível tarefa de representar um Deus santo no mundo profano. Então é Pedro que fala deles pregando com o Espírito Santo enviado do céu. Jesus era o Filho de Deus desde o momento em que ele deixou o ventre de sua mãe, mas ele não pregou antes de ser ungido. Ele se levantou e leu as Escrituras quando ele tinha 12 anos de idade na sinagoga, mas ele nunca pregou. Mas como esses caras ousam pregar só porque tem um pedaço de papel pregado na parede, com mais ou menos 10 por 18 polegadas de tamanho, dizendo que eles foram ordenados? Não há nenhum homem na terra que pode ordenar a outro homem para o ministério. Só há uma ordenação. As pessoas dizem às vezes, sabe, aqueles homens do cenáculo não foram ordenados. Mas é aí que você se engana. Eles foram ordenados sim, porque Jesus diz em João 15:16, eu vos ordenei. Essa é a única ordenação, a ordenação das mãos furadas. Não a ordenação das mãos bem cuidadas, de unhas bem feitas, de um bispo ou outro qualquer. Não é incrível como 120 homens do cenáculo puderam virar uma cidade de cabeça para baixo? Eles viraram nação de pernas para o ar, e 4.000 pregadores se reúnem por 10 dias custando $5 milhões. E ninguém sequer percebeu que eles estiveram na cidade. Não tem lógica. Então aqui está a pergunta que você deve se fazer. Qual a diferença entre o batismo com o Espírito Santo de Atos 2 e o batismo com o Espírito Santo de hoje? Há uma discrepância terrível. Mas, obviamente, a igreja do Novo Testamento e a de hoje são duas coisas muito, muito diferentes. E outra coisa, é bom ir à escola bíblica. Eu fui uma vez. Mas você pode aprender muito mais debaixo de uma árvore ou em algum lugar no campo com sua Bíblia e ouvindo a Deus, do que ouvindo a qualquer outro te dando tudo mastigado. Apenas estudar a sua Bíblia não te tornará um santo. Tem que penetrar na sua corrente sanguínea e percorrer por você. Você pode encher sua cabeça de conhecimento, e isso é bom. Você pode aprender hebraico e grego, o que é legal, mas não há nenhum substituto para um relacionamento pessoal com o próprio Deus.
Vocês se lembram quando eles nomearam os sacerdotes no ritual antigo do Velho Testamento? E Deus disse: separe Arão e seus filhos para que eles ministrem a mim. Agora, quantos de vocês ministram ao Senhor hoje em dia? Não trabalhar para Ele, mas trabalhar com Ele. Não apenas falar para Ele, mas uma via de mão dupla onde Ele fala de volta. Vou dizer algo: se você está diante de Deus, você nunca se ajoelha diante dos homens. O homem que esteve na presença do Deus Santo e Eterno nunca se curvará. Nunca será flexível. Ele entrega a palavra que Deus o deu. Vamos lá, agora me diga. Você gostaria de acordar de manhã e que Deus te dissesse: vá à Casa Branca o mais rápido que puder e diga ao presidente: com todas as suas ocupações, nada é mais importante do que o que eu tenho a dizer. Eu estive com Deus e Ele me disse que vai virar a chave do céu assim e vai fechar o céu para não chover mais. Agora vamos. Você ama os Estados Unidos o suficiente para mandá-lo à falência? É melhor uma nação ir gorda para o inferno ou ir magra para o céu? Mas esses homens amavam tanto a Deus que eles se machucavam quando Deus se machucava. Eles não se machucavam só porque os vizinhos diziam: quando vamos ter mais comida? Quando os preços vão baixar? Quando a economia vai se recuperar? Quando a inflação vai diminuir? Quantos pregadores vocês acham que vão ao púlpito neste domingo dizer: escutem, os Estados Unidos passaram mais uma semana machucando a Deus, quebrando os seus mandamentos. Estamos violando os seus sábados. Estamos legalizando o aborto, estamos legalizando o homossexualismo. Estamos do lado do diabo. Você não se tornaria o homem do ano. Antes que você terminasse, os diáconos te fariam sair pela porta da frente. E a glória de Deus desceu. E numa noite ele disse: quantos de vocês creem que o Espírito Santo ainda é o mesmo? E que ele virá sobre as pessoas e quebrantará os corações? Venha até a frente. Milhares de pessoas foram até a frente. E ele disse: eu comecei a impor mãos e todos eles caíram no chão, mas eu nunca disse para eles fazerem isso. De repente alguém disse: oh, meus olhos foram abertos, eu posso ver. Oh, meus ouvidos foram abertos, eu posso ouvir. Oh, minha perna aleijada, eu posso senti-la. E eles começaram a pular e saltar, louvando ao Senhor. Sabe, não se faz isso em um culto decente. Só se faz isso em um culto indecente. Sabe, muitos de nós perderemos o status na primeira vez que o Espírito Santo descer num culto. Todos nós abandonaremos nossas críticas negativas também. Não é incrível como muitos pregadores acreditam na Bíblia de capa a capa até que realmente venha um miraculoso? Mas cristianismo que não é sobrenatural é superficial. Você não pode separar o sobrenatural deste santo e magnífico Deus que nós temos. Acho que uma coisa que me impressiona é como nossa memória é curta. Todos nós. Quão rapidamente esquecemos as misericórdias de Deus. Quão rápido esquecemos os juízos de Deus. Você pode levantar todas as estatísticas, mas em nome de Deus, por que não paramos de olhar para as dificuldades e não olhamos para Deus? Então eis aqui um homem. Ele orou e o fogo caiu. Ele orou e o povo caiu. Ele orou e a chuva caiu. Você gostaria que ele fosse diácono na sua igreja? Sabe, nós temos muitos Acabes hoje em dia, mas pouquíssimos Elias. Talvez devêssemos mudar a pergunta, não: onde está o Deus de Elias? Mas sim, onde estão os Elias de Deus? Você acha que está preparado? Seja você um professor aqui ou um aluno para ouvir a voz de Deus dizer: escute, eu quero que você saia e encontre uma caverna e fique lá 3 anos e meio até ouvir a minha voz. E em seguida você vem e se levanta diante de reis e governadores. Eu digo isso com todo respeito. Sabe, não é muito difícil fazer gravações e agitar as pessoas. Não é muito difícil escrever livros. Eu escrevo livros.
Mas me diga, onde estão os homens que podem fazer cair fogo do céu hoje em dia? Qualquer um pode comprar nossas gravações. Quase todo dia as pessoas me perguntam: você está escrevendo outro livro? Você vai escrever algum livro sobre o trono do julgamento? Algum livro sobre adoração? Não precisa de muita coragem moral para sentar numa cadeira giratória, pegar minha Bíblia e anotar algumas referências e encontrar um monte de coisas acumuladas aqui na minha mente. Mas se eu encontrar Acabe pelo caminho, aí um cara vai e deixa o machado voar, mas tem muita gente e ele não quer que ninguém perceba. Então ele tem que cortar a árvore com um cabo. Você acha ridículo, mas é isso que alguns de nós estamos fazendo. Você está tentando cortar a árvore com um cabo, apenas com o conhecimento da palavra de Deus. E não com unção. Onde você perdeu aquela unção e ternura que você tinha alguns anos atrás? De jeito nenhum. Você abandonou. Todo pregador aborda esse versículo do jeito errado. Você perdeu o primeiro amor. Não é isso que a Bíblia diz. Ela diz: você abandonou o primeiro amor. Onde você pode recuperar aquela ternura, aquela intimidade que você tinha com Deus? Onde você fez uma escolha? Talvez você começou a flertar com uma namorada e negligenciou o estudo da Bíblia e da oração. Ou foi jogar handball ou qualquer outra coisa. Handball é pecado? Sim, é pecado se você amar isso mais do que Deus. Agora, não é suficiente confessar. Há algo além de confessar. Que precisa ser não só arrependimento, que precisa ser, quando for possível, claro, nem sempre é possível, mas deve haver restituição. Sabe, você pode perder a sensibilidade com Deus mesmo na escola bíblica. Eu creio que metade dos motivos de não termos avivamento é por não reconstruirmos nossos altares, não reparamos. Você ainda assim tem que voltar diante de Deus em humilhação e lágrimas e reparar o altar que foi derrubado. Aqueles votos que você fez e não cumpriu. Talvez você fez algo do tipo: semana passada eu vou orar pelo menos 1 hora por dia. Eu vou estudar a Bíblia pelo menos 1 hora além das minhas atividades da escola. Eu vou dar mais do meu dinheiro, ou algo do tipo. Qualquer voto que você tenha feito, qualquer voto que eu tenha feito, devemos reparar o altar. Eu creio que é um segredo, reparar o altar que foi derrubado. Sabe, um dia de avivamento do Espírito Santo será melhor para todos nós do que 10 anos de escola bíblica. Quando o fogo cai, você não fica apenas ali confessando, mas nos prostramos diante de Deus. O povo diz: bem, isso não vai acontecer. Reconstrua o altar novamente. Que altar? Veja, apenas confessar não é suficiente. Hoje em dia, as 2 palavras menos populares do evangelismo, a primeira é arrependimento, mas a menos popular mesmo é restituição. Agora veja, se você colocou aquela moça em apuros e a abandonou, volte lá e dê algum dinheiro a ela e lhe tire dos apuros. Se você roubou algum dinheiro do seu chefe, vá e lhe restitua. Se você fez algum voto com Deus: eu vou orar hoje algumas horas ou minutos, e não cumpriu, você não pode enganar a Deus. Você está enganando a si mesmo. Não diga: não estou crescendo em graça. Eu não pareço estar crescendo ou ficando mais forte. E por que você deveria estar? Mas a pomba não come nada morto, nada imundo. Ela nem sequer coloca seus pezinhos nisto. Essa é uma ótima ilustração, porque se você estiver morto nas suas ofensas, transgressões e na carne, o Espírito Santo não virá. Ele pode vir para te convencer e dar um impulso, mas ele não vai habitar no seu coração se tiver imundície e corrupção aí. Você pode chorar, clamar e fazer todas as confissões, mas não receberá o Espírito Santo. Que frase forte. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, gostaram do vídeo? O que vocês acharam do vídeo para nós encerrarmos a aula? Muito bom, né? Depois vocês procuram lá, eu vou compartilhar esse vídeo e acompanhem os vídeos do Leonardo Ravenhill. Ele vai falar muito sobre essa questão da igreja moderna, né? A falta de oração, a falta de compromisso com a oração, a falta de unção, a falta de... É isso, né? Que, segundo ele, nós estamos muito distantes daquela igreja de Atos. E vou falar mais, da igreja dos primeiros pentecostais, nós poderíamos estar um pouco muito distante deles, né?
vamos voltar a alguns princípios, né? Principalmente a questão da oração, a questão da devoção, a questão da restituição, né? Da vida devocional, a vida diária com Deus. Por mais que trabalhamos, por mais que nós temos nossos afazeres, nós temos que encontrar uma maneira de ficar com Deus todos os dias. Essa é a mensagem de Atos, né? É isso, meus irmãos. Queria que vocês opinassem e vamos encerrar nossa aula. Acho que pelo conteúdo de Atos tá bom por aqui. Já discorremos muita coisa, evangelhos também. E fica para a próxima quem vai vir agora, futuramente, quando virar o circuito, né? Evangelho e Atos novamente. Alguém mais quer pontuar alguma coisa? Fiquem à vontade, né? Então, ok. Então, vamos para a nossa final da nossa aula. Deus abençoe a todos. Semana que vem estaremos de volta aqui com escatologia. E foi bom estar com vocês também nesse modo, tá certo? Deus abençoe a todos. Gostaria que o irmão Fábio Leme, que está iniciando, finalizasse com uma palavra de oração, pode ser? Agradecendo pela nossa aula. E amanhã, a partir de amanhã, eu vou disponibilizar o vídeo gravado para vocês. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te louvar, ó Deus, por esses momentos aqui na tua presença, meu Pai, aprendendo